Então o que a gente faz quando o dado vem para a gente, ele é carregado para o R, de uma maneira que não serve muito para a gente, ou seja, ele vem de uma maneira que não dá para a gente fazer o que a gente gostaria de fazer com ele. Vamos para um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos pensar aqui numa variável chamada A, esse objeto, né, chamado A. Eu vou colocar aqui o valor de 12. Bom, a gente já viu isso antes, né? Eu posso fazer aqui A mais 2, ele vai me responder 14, ele vai fazer as contas normalmente. Mas se por acaso o R tiver colocado essa variável A, que eu vou chamar de A1, em vez de um número, ele tem interpretado isso como um texto, ou seja, com aspa. Se eu rodar aqui, ele vai aceitar, mas se eu pedir agora essa variável A1 mais 2, ele vai me dar um erro, né? Argumento não numérico para o operador binário, porque afinal de contas ele está interpretando isso como uma cadeia de caracteres, né? Como se fosse uma palavra. E ele não vai fazer conta com isso, ele não sabe fazer conta com cadeia de caracteres. Então a gente tem que transformar essa cadeia de caracteres em um número para que ele possa fazer a conta. Como é que a gente faz isso? E aí dentro do R e dentro de outras linguagens de programação, a gente vai chamar isso de coerção. Tá? Coerção é o forçar que algo caiba, que algo seja de um jeito. O R leu desse jeito, eu vou coercer, acho que esse é o verbo, para a gente colocar ele como um número. E aí como é que eu faço isso, né? Então aqui eu vou chamar de A2. Esse A2 vai receber o conteúdo que está lá no A1, só que eu vou colocar aqui as.numeric. A função as.numeric, ela vai transformar o que tiver aqui dentro, ela vai tentar transformar, né, o que tiver aqui dentro em um número. Run. Agora, a gente pode tentar fazer A2 mais 4. Vamos ver o que acontece. Fez a conta. Essa funçãozinha aqui, as. alguma coisa, é uma função de coerção. A gente pode tentar olhar outras funções de coerção, né? As. E aqui a gente tem então uma centena delas: as array, as default, as call, as character condition, as that, as date, erro, fator, xmode, numeric e por aí vai. Então, basicamente, quando a gente vai precisar fazer uma conversão, se vocês quiserem chamar, de um objeto de um tipo para outro tipo, o que a gente está fazendo é uma coerção, porque a gente está forçando ele de um tipo de objeto para outro. E aí, então, normalmente vai ser uma função as. alguma coisa. O interessante disso é que essas funções, elas também são dependentes daquilo que você entra. Ou seja, eu posso ter as numeric, ela vai servir para alguns tipos de dados de entrada para transformar em número, mas não para todos. A as matrix vai transformar para matriz, mas não qualquer objeto. Então, vale a pena tentar olhar a documentação, ou às vezes a gente pode intuitivamente já escrever e ver o que ela faz. Mas basicamente é isso que a gente vai precisar, de um tipo de objeto para outro. Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu vou criar agora uma matriz. Essa matriz então vai ter de 1 até 9, com 3 colunas. Vamos lá? Temos aqui a matriz. Eu posso transformar essa matriz em um data frame. as.dataframe m. Pronto. Transformou em data frame. E aqui eu consigo chamar isso aqui, usar nas funções específicas de um data frame. Eu posso fazer o contrário também, transformar uma data frame em uma matriz. Então eu criei aqui um data frame, né, com 2 dados, só para a gente ver. Vamos criar ele e ver como que ele ficou. Então eu tenho aqui José e João, idade 20 e 30. Vamos tentar então transformar ele em uma matriz. As.matrix df1. Ele conseguiu transformar, mas veja que tanto o José quanto a idade foram transformados em texto. Por que isso acontece? Matriz é uma classe de objeto que só pode ter um tipo de dado
nele inteiro. Então, o que acontece aqui? Para o R conseguir passar o data frame que tinha texto e número para a matriz, ele teve que transformar os números também em texto. Então aqui eu não consigo mais fazer conta dentro dessa matriz, dessa nova matriz, porque está tudo transformado em texto, tá? Em strings. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Falando de uma maneira bem simples, é como se o R tentasse fazer o melhor possível para fazer a conversão que você pediu, mas de vez em quando ele tem que fazer algumas escolhas que não é sempre aquilo que a gente quer fazer. Tá bom? Se essa matriz tivesse só números, como por exemplo essa daqui, ó, aí sim a matriz gerada pela coerção seria uma matriz de números. A gente pode ver aqui, ó, uma matriz meio estranha, mas ela conservaria os números. Tá bom? Então, coerção a gente pode fazer para isso, para mudar de um lado para o outro. Vamos pegar agora um exemplo de novo. Uma das coisas aqui que a gente pode olhar, lembrando que a gente pode olhar qual que é a estrutura desses dados, eu tenho tanto do summary, registros, então ele vai me dizer aqui, algumas estatísticas de sumário, né, para cada um dessas variáveis, mas aqui o mais interessante para a gente é perguntar qual que é a estrutura desses dados. Então vejam só, o ID está colocado como um número, não um número inteiro, só que o gênero está colocado como caracteres, meio, femeio e por aí vai. Eu posso transformar isso aqui num fator. Fica muito mais fácil trabalhar como fator, lembra? Fator é um vetor que eu tenho níveis ali, com dados qualitativos. Então eu posso simplesmente pegar aqui registros, gênero, e transformar isso aqui as .factor. E pronto. Eu transformei o gênero em um fator com dois níveis, né? Female e male. Só que aqui eu tenho que reatribuir ele, caso contrário, vai ficar perdido. Então, registros, gênero, recebe as factor. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai transformar em fator e vai reescrever sobre a mesma coluna. Quando eu pedir de novo a estrutura, né, desses dados, com str dados, str registros, pronto. Eu vou dizer que gênero é um fator com dois níveis, né, male e female. Eu posso inclusive consultar esses dados agora. Perguntar quais são os níveis, né, levels, do registros gênero, male, female e male. Está me atrapalhando bastante essa coisa aqui em inglês. Agora que ele é um fator, eu posso mudar isso de uma maneira mais fácil. Levels, ele vai me trazer quais são os níveis desse fator, certo? Eu posso agora simplesmente atribuir a ele os dois novos nomes, seguindo a ordem que está ali. Então, feminino e masculino. Vejam que então agora eu mantive a ordem do que ele apareceu aqui e estou atribuindo aos novos níveis, né? Estou reescrevendo, na verdade. Não vai aparecer nada para a gente, normal, a gente já está atribuindo aqui, né? Então não vai devolver nada para a gente. Agora, quando eu olhar de novo os registros, pronto, mudou para feminino e masculino. A gente pode até olhar de volta os dados completos, né, para a gente ver que houve a mudança. Está aqui, ó, gênero masculino e feminino nos meus dados.
Uma coisa interessante é que eu posso mudar isso para cada coluna desse meu conjunto de dados de maneira separada. Então, se a gente olhar lá de volta a estrutura, então, nome, endereço, pode ser que eu queira continuar mantendo como caracteres. Cidade, tudo bem continuar mantendo como caracteres, né? Ou posso mudar isso para dados para fatores. Mas o F, se eu mudar para fatores, eu ganho uma facilidade muito grande, porque eu sei quantos estados tem, você consigo fazer isso de uma maneira muito mais fácil depois. Tá? País, é tudo igual, mas eu também posso mudar para fatores. Então, como a gente falou antes, fator é uma ótima classe para a gente guardar dados qualitativos, né, que conseguem mudar de forma não ordenada, mas que assumem rótulos diferentes. Então, para guardar a variável gênero, é melhor então usar um fator. A variável nome, ela vai mudar de registro para registro, então não preciso colocá-la como fator, ela já é algo que vai mudar de linha a linha. Né? O endereço, deixa como também não é interessante a gente mudar. Cidade, talvez seja, né, uma variável qualitativa que eu queira tratar ela desse modo. O F e estado possivelmente são variáveis que são legais de serem transformadas em fatores, né? Uma vez que eu tenho estados diferentes e posso trabalhar com isso de uma maneira mais integrada. CEP pode depender aí de como você está trabalhando. País, com certeza, pode ser colocado como fatores. Tipo sanguíneo também, e talvez seja mais interessante ser transformado em fatores. E peso e altura deixa como número e inteiro, uma vez que foram lidos da maneira que a gente quer que aconteça, né? Que a gente consegue trabalhar com eles. Um exercício interessante de se fazer é pegar, por exemplo, aquele conjunto de dados que a gente trabalhou lá atrás, com o IBGE semana passada, qual eu tinha lá estados e estados, códigos de município, pegar aqueles dados e transformar aqueles dados em fatores. Lembra daqueles dados? Vamos dar uma olhada aqui. Então lembra que a gente carregou esses dados aqui no vídeo passado? E aqui, na aba de municípios, e aqui nessa planilha eu tenho então, dados que foram carregados provavelmente como strings, né, como caracteres, mas que são, na verdade, é muito melhor trabalhar como fatores, como por exemplo o F, né? O código da UF, esse número aqui, ele é um código qualitativo, ele não é realmente um número. Esse código do município aqui também é um número puro, né? Ele não é um número que a gente vai fazer conta. O nome do município deixa como nome, e a população então é um número propriamente dito. Então, como exercício, tenta carregar esses dados novamente no R, verificar quais são as classes de objetos dessas colunas e tentar, então, transformar naquilo que é mais provável da gente poder usar. Né? Então, aqui já são fatores, aqui deixa como caracteres e aqui vai ser números. Se der qualquer problema, não entre em pânico, a gente vai conversar depois sobre isso. Lembrando que aqui a primeira linha e as últimas linhas desse conjunto de dados a gente tem que descartar porque são dados que a gente não quer trazer para o R, porque vai trazer muito problema. Então nesse vídeo eu praticamente dei uma passadinha muito por cima sobre coerção de objetos, para quem nunca viu, já tem uma ideia de como é que faz e tem uma ideia também de como procura. Nós vamos voltar a falar disso e mostrar mais exemplos disso mais para frente, mas fica aqui então o comecinho de como trabalhar com esse tipo de coisa, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui, fiquem bem, não guardem as dúvidas com vocês, compartilhem comigo pelos canais que a gente já tem, e um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.